Filmando. Filmando, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai aqui falar um pouco, né, da narrativa da reconstituição, de como foi que se construiu historicamente o projeto de extensão, né, a experiência sobre a qual a gente está se debruçando nessa tese, que é o projeto PNAB. Esse projeto originalmente tinha o nome Práticas Integrais de Nutrição na Atenção Básica em Saúde, e com a... só que 4 a 5 anos depois da sua origem, foi no ano de 2007, ele passou a receber não só estudantes de nutrição como de outros cursos, e ampliou o nome, sendo Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica. E nada, mas a sigla é a mesma e a experiência é a mesma. Então essa experiência, ela teve, na verdade, assim, os seus antecedentes. Vamos começar um pouco por aí, né? Os seus antecedentes tiveram assim, na inquietação que muitos estudantes do curso de nutrição à época tinham com relação a uma insatisfação com o currículo do curso e uma insatisfação com o que o curso proporcionava em termos de experiências na saúde coletiva e, particularmente, experiências na educação popular. Né? Por que essas inquietações? Porque, assim, historicamente, a Universidade Federal da Paraíba sempre teve várias iniciativas de extensão universitária orientadas pela educação popular, nas quais estudantes de vários cursos podiam se engajar, podiam participar, e aí conheciam uma outra possibilidade de atuação do profissional de saúde, que não aquela mais do campo da clínica estrita, ou do tecnicismo, ou da pesquisa muito aplicada. Eles vivenciaram o processo de saúde e doença de forma compartilhada com a comunidade, com comunidades populares na sua maioria, e com base na própria realidade da comunidade. Então, como referência, a gente tem dois grandes projetos que historicamente se construíram do meados da década de 90 para cá, que era o projeto do ENEC, que é o Estágio Nacional de Extensão em Comunidades, do professor Emanuel Falcão, e o Educação Popular e Atenção à Saúde da Família, que é o PEPASF, criado pelo professor Eymar Vasconcelos. Então, esses dois projetos, eles foram assim, os grandes pioneiros no sentido de reunir estudantes, reunir o movimento estudantil em experiências de extensão. Só que uma marca desses projetos era a interdisciplinaridade. Então, a ação que esses projetos faziam era uma ação de promoção da saúde de modo ampliado, não tinha um foco específico em algum curso, entendeu? Por mais que, junto com o PEPASF, por exemplo, você tem o Fisioterapia na Comunidade, você tinha o Para Além da Psicologia Clínica, você tinha o Saúde Bucal na Comunidade. Então, assim, você tinha, ok? Você tinha o projeto interdisciplinar maior, que era o PEPASF, e só que ele foi gerando outros projetos, né, menores, mas que tinham uma dedicação a pensar um pouco a aplicação da educação popular numa determinada categoria profissional. E aí, historicamente, os estudantes de nutrição, quando participavam desses projetos, não só do PEPASF como do ENEC, se preocupavam bastante assim, sobre como é que o nutricionista podia desempenhar uma outra possibilidade da nutrição que não fosse aquela vista historicamente no decorrer do curso. E ocorre o seguinte, que dentro desses projetos, os estudantes de nutrição conseguiam vivenciar algumas práticas diferenciadas, entendeu? Só que eram coisas pontuais, não era assim, a lógica do projeto estava voltada para desenvolver uma outra nutrição, uma outra prática da nutrição, eram apenas vivências pontuais. E aí, isso inquietava a gente via a psicologia desenvolvendo
esse lado da educação popular, a odontologia, a fisioterapia, né, dentre outros cursos. Mais recentemente a gente tem a fonoaudiologia também fazendo isso, e a gente, na época, se inquietava. Aí foi aí que um grupo de estudantes, na época, a maioria deles participantes do PEPASF, mas também tinha outros estudantes que não estavam em projeto nenhum, que estavam querendo desenvolver, criar um projeto novo que desenvolvesse a nutrição pela ótica da educação popular. O interesse maior era esse, era fazer uma ação focada no agir do nutricionista. E aí a gente tinha essa inquietação, mas a gente tinha um problema, a gente não tinha professor, né? Porque como qualquer atividade de extensão na universidade, para a gente oficializar, a gente precisa ter um professor que assine. Né? Qualquer coisa. Não só na extensão, qualquer coisa. Aí a gente precisava de um professor que assinasse, e a gente não encontrava muito. Aí a gente começou a fazer algumas coisas meio subversivas, assim. Enquanto a gente não tinha professor, a gente ia fazendo algumas coisas. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu estágio, tem um estágio que a gente faz, pelo menos no currículo antigo, a gente fazia um estágio aqui no HU uma vez por semana, né? Na clínica. Uma vez por semana a gente ia no ambulatório de nutrição, acho que ainda tem, né? E fazia um atendimento. E aí eu e uma colega minha, que estava nesse grupo aí, a gente propôs de fazer, em vez de fazer esse atendimento de nutrição no ambulatório de Nagal, fizesse no PSF. Porque tinha um PSF lá no bairro do Cristo, que era Jardim Itabaiana 2, que era uma unidade isolada, na época Jardim Itabaiana 2, que a enfermeira era amiga da minha mãe e pediu que a gente levasse alguma prática de nutrição para lá. E a gente já estava com essa sede de vivenciar a nutrição na comunidade. Aí a gente perguntou à professora da gente, da prática do ambulatório, se a gente podia fazer um ambulatório lá. E ela deixou, ela embarcou na nossa aventura. Ela disse assim: tudo bem, você só tem que ficar o primeiro mês aqui no ambulatório para pegar um pouco a prática como é, e depois vocês vão para lá. E aí foi ótimo, aí a gente começou a ir para lá, e quando o estágio terminou, a gente continuou indo de forma voluntária. Tanto eu ia como alguns colegas que estavam nessa inquietação iam. Aí a gente não sabia muito ainda onde se dar, a gente estava treinando, era um trabalho muito voluntário. Aí quando foi em 2006, mais ou menos nesse mesmo período, no segundo semestre de 2006, a gente conheceu a professora Ana Cláudia Peixoto Vasconcelos, que é do departamento de nutrição, e que ela estava voltando de um afastamento que ela teve para ir a Brasília, para trabalhar em Brasília, na origem do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Ela passou, acho que cerca de 3 anos lá em Brasília e estava voltando. E logo quando ela voltou, ela pegou uma turma de educação nutricional, que historicamente é uma disciplina no curso onde mais se tem abertura para essas outras dimensões do agir em nutrição. E aí boa parte desses estudantes inquietos caiu nessa turma com ela, né? Entre eles eu. E aí a gente se conheceu. Aí ao longo das aulas a gente foi, ela é uma professora que organiza sempre as disciplinas com muito debate, com muita discussão. E aí ao longo das aulas a gente ia trazendo as experiências da gente no próprio PEPAS, em outros projetos, nesse estágio voluntário. E ela ia e foi se criando uma identidade, né? Aí foi então que no final da disciplina, que isso é no final de 2006, aí a gente fez uma reunião, falou para ela que a gente tinha essa intenção, e se ela não tinha interesse, aí ela disse que ela queria fazer um projeto de extensão, era uma das coisas que ela, nesse retorno dela, estava com interesse. Aí pronto, a gente juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí a gente começou a fazer uma série de reuniões, montou um grupinho mesmo para ir pensando, né? A gente entrou em acordo que o território seria o desse do Cristo, porque já tinha uma entrada nossa lá, já tinha uma abertura. E aí a gente combinou o seguinte, isso foi final de 2006. Aí a partir de janeiro de 2007, a gente combinou de fazer mais ou menos uns 6 meses de tipo de
planejamento para a gente, em julho de 2007, começar o projeto. Esse planejamento foi mais ou menos um laboratório. De que forma? Tanto eu como outros colegas meus que estavam dentro desse grupo aí, germinador, a gente ia para os nossos estágios de conclusão de curso, que na época era um mês, tinha um mês no PSF. Aí esse mês que a gente ficou no PSF, a gente articulou para ficar lá no PSF do Cristo. Aí foi o tempo que a gente fez quase uma territorialização. Eu não digo que foi uma territorialização clássica, porque a gente não usou todos os instrumentos, mas a gente percorreu o bairro, conheceu o território, viu os grupos que tinha. Então a gente começou a ver onde é que a gente poderia atuar, né? Só um parênteses. Na Cláudia tinha esse interesse, ela fala muito também, porque ela foi na época da Lausanne, né? E essa época aí foi muito na Lausanne, e ela queria fazer projeto de extensão, porque ela queria ver na prática como é que ia se dar essa coisa da segurança alimentar nutricional. O que era a Lausanne? É a Lei Orgânica de Segurança Alimentar Nutricional, né? Que foi um avanço, né? Nessa questão da segurança alimentar nutricional, da alimentação adequada, que nós temos desde 2006. Ela queria verificar isso assim. Os estudantes tinham uma inquietação muito simples, que era verificar, assim, vivenciar como a prática do nutricionista podia ser de outra forma. E a educação popular seria o elemento teórico que iria inspirar essa outra forma. Era bem simples. Mas no caso, a Ana Cláudia tinha uma intenção mais complexa por toda profissional que ela já era, né? Que era o seguinte, ela tinha participado da origem das políticas de segurança alimentar e nutricional e de garantia do direito à alimentação em Brasília no início do governo Lula. Então, ela ficou 3 anos muito nesse âmbito da construção das políticas, né, como o Dani fala. Então, ela queria ver a materialização disso na prática, ela se inquietava muito com isso. Então, isso foi também uma das questões que juntou, né? Então, assim, um aprendizado importante, eu acho, nesse embrião do PNAB, que ainda não era o PNAB, né? Eu acho que foi esse processo de construção onde a gente, antes de resolver o que a gente ia fazer, a gente priorizou conhecer o território, né? Então acho que isso é um aprendizado que a educação popular traz e para uma outra nutrição. Então, em vez de a gente chegar já dizendo que vai fazer os grupos clássicos da nutrição, né? De obeso, grupo de diabético hipertenso, né? Ficar prescrevendo dieta, não sei o que, a gente primeiro foi conhecer o território, fomos conhecer as instituições que tinham lá, fomos conversar com as pessoas do PSF e passamos 6 meses fazendo isso. Então a gente priorizou mesmo esse trabalho, não é um trabalho qualquer, é um trabalho de você se permitir desbravar e conhecer o território, se abrir para o que ele vai te demandar. Inclusive se permitindo extrapolar o campo clássico da nutrição. Entendeu? E essa coisa de conhecer o território, Pedro, não sei se é um aprendizado que essa experiência pode trazer para a saúde da família, né? Porque a gente está inserido também, né, no território da saúde da família, a unidade de saúde da família também é um parceiro nosso. E um dos princípios, né, um dos pressupostos, enfim, você iniciar qualquer trabalho na saúde da família até a reabilitação. Mas a gente na prática isso não é feito. Nem quando vai se instalar a equipe mínima, nem quando vai se instalar o máximo, né? Quando a evolução da família. E no PNAB a gente conseguiu fazer isso, né? Exatamente. E aí o arremate desse processo de territorialização que a gente tentou fazer foi, depois que a gente tinha feito todo esse processo, a gente fez uma reunião com a equipe de saúde, entendeu? Escutando deles assim, olha, a gente vai trazer um projeto de extensão aqui. Isso é outro aprendizado, eu acho. O nutricionista não precisa se deter no campo clássico da nutrição. A nutrição ela vai naturalmente aparecer e fluir e brotar da vivência, do território. Então, quando a gente for lá perguntar o que é que eles, enquanto equipe, esperavam da nossa ação enquanto projeto, não foi dizendo,
só pode o que for para nutricionista. Não, a gente abriu geral. E o que foi que a equipe sugeriu? Grupo de gestantes, né? Grupo de idosos, bem no início, eu acho que foi isso, grupo de gestante e grupo de idosos. Aí tinha um grupo na escola, porque tem uma escola colada muro com a unidade de saúde, e a escola foi a gente que pensou a partir da territorialização, entendeu? E um grupo de Bolsa Família, um chamado grupo Programa Bolsa Família, que tinha como intenção, esse grupo Programa Bolsa Família, vivenciar, ou vamos dizer assim, experienciar atividades educativas com as famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família, para tentar ver se no contexto da atenção básica o Bolsa Família podia ser algo mais do que você verificar o peso e a altura das crianças mês a mês e do que verificar a vacinação. Então a gente achava que na perspectiva de uma nutrição crítica, você faz o Bolsa Família na saúde da família tem que ser muito mais do que estar verificando dados. Tinha que ser fazer alguma coisa com aqueles dados. E aí esse grupo que a gente criou, chamado Grupo Programa Bolsa Família, foi com essa intenção de tentar fazer ações com as famílias e também com os agentes comunitários de saúde, que é quem tem a primeira interlocução com as famílias. E também a questão de pegar o eixo, né, educativo que o próprio programa tem, que não é difundido, né? Isso. Porque as unidades elas estão muito mais preocupadas com demanda, né, de muitas outras atribuições, né, diante de tanta demanda, prioriza mais essa questão, né, de que a questão da nutrição se remete apenas a pesar e a medir, ao acompanhamento de vacinação, essas coisas, né, que é pré-requisito para o programa. Mas tem também, né, dentro do programa Bolsa Família, tem um eixo, um eixo estruturante da educação, né, da questão de atividades educativas. E o projeto pegou essa vertente e foi seguindo também. Exatamente. Então o projeto nasce com esses aprendizados e com esses 4 grupos operativos: gestantes, idosos, programa Bolsa Família e escola, né? Aqui começou na escola, não no idoso, depois tu foi para a escola. Então os grupos clássicos, diabetes e obesos, os que já tinham no PSF, não entrou. Não, nem. O obeso não tinha, não. Tinha hipertia, tinha hipertensão e diabetes. Mas a gente não entrou. A gente entrou um pouco no hipertensão e diabetes pela linha dos idosos, mas não tratando como hipertensão como diabetes. Né? Eles vão pegar pelo ciclo de vida, no caso são os idosos. Entendeu? Aí, para não dizer que a gente não fugiu da nutrição como um todo, né, como a gente tem uma inquietação muito grande por desvelar uma outra nutrição possível pela educação popular, a gente fez aconselhamentos dietéticos, né, que é o quê? Que é o atendimento clínico do nutricionista, que a gente, através de vários fundamentos que a gente chamou aconselhamento dietético. E como é que a gente fazia isso? A gente fazia uma vez por semana cada grupo, né? Aliás, uma vez por mês, cada grupo operativo do PNAB tinha um horário que ia junto com um dos nutricionistas, porque aqueles que eram estudantes na origem do PNAB, no embrião, quando o PNAB nasceu já tinham se formado nutricionista, eu inclusive. Então aí a gente fazia o atendimento nutricional com outras perspectivas, né? Entendeu? E aí é outro aprendizado que a gente tem. Para fazer a nutrição crítica, você não precisa se limitar ao seu campo clássico da nutrição, mas é importante você identificar também o que é clássico da nutrição e, respeitando o contexto do território, você ir desenvolvendo atividades que desmistifiquem o clássico na nutrição e faça esse clássico de outra forma. O clássico, quando eu digo o quê? É o atendimento. Por quê? Porque nós não queremos dizer, e aí no PNAB a gente aprendeu isso, e a gente acho que já tem essa clareza desde o início.
O ruim não é o atendimento clínico em nutrição. O equivocado é o jeito como o atendimento clínico tradicionalmente na nutrição é feito. Então, não era o fazer o atendimento que era ruim o jeito como esse atendimento era feito. Então aí o outro aprendizado foi esse, a gente teve a coragem, a ousadia de, dentro do contexto da origem do PNAB, ter um espaço onde a gente iria experimentar um outro atendimento clínico e nutrição possível, onde se priorizasse a escuta das pessoas. Então, quando o paciente entra, em vez do nutricionista, pela característica e biotipo dele, né? Pela relação da circunferência abdominal, pelo peso dele, pela altura, enfim, pelas questões que ele trazia de hipertensão ou diabetes ou qualquer outra coisa parecida, já trazer uma prescrição preparada para ele. Não, a gente evitava isso. A gente primeiro fazia um processo de conhecimento, né, profundo daquele que se chamava, que se considerava paciente. Na verdade era uma pessoa da comunidade, um usuário do SUS. Então o primeiro passo desse nosso aconselhamento era conhecer as pessoas, a história de vida delas. Eu lembro que muitas vezes, acho que as meninas lembram também, as mais antigas, que a primeira pergunta era um pouco assim: por que você veio para cá? Né? Assim, você procurou um nutricionista por quê? E a partir daí a gente ia conhecendo a pessoa, perguntando a história de vida delas, né? E aí a gente ia construindo os fios condutores da vida daquela pessoa e a gente ia puxando para a dieta, mas não de uma forma impositiva. A gente ia, porque à medida que a pessoa ia contando a história de vida dela, a gente ia aos poucos perguntando qual era a cultura alimentar dela, o que ela gostava de comer, o que ela não podia comer, o que ela não gostava de comer, o que ela tradicionalmente comia, o que ela podia comprar em termos financeiros e não podia. E aí a gente ia mais ou menos montando um quebra-cabeça, onde a gente ia, a partir do que a pessoa dizia, construindo uma proposta de dieta para ela. E o último passo era apresentar essa dieta para ela, que a gente construiu a partir do que ela propôs com ela. Então assim, olha, o café da manhã, o senhor come o quê? Aí dizia: meu filho, eu já tenho ficado assim, olha, eu como 8 pães de francês. Eu digo, tudo isso de manhã, eu não vou mentir. Ou seja, a gente deixava a dieta para o final, era outro aprendizado importante, tem uma nutrição crítica. O alimentar é uma coisa muito íntima de cada pessoa. As pessoas às vezes têm orgulho disso, às vezes as pessoas têm vergonha, né? E aí, então assim, o alimentar para as pessoas é uma coisa muito íntima, né? E aí, para você mexer com esse universo alimentar das pessoas, é preciso se criar um vínculo e é preciso se abordar primeiro a história de vida daquelas pessoas. E é isso justamente que a gente fazia. A gente primeiro criava uma situação de um vínculo com as pessoas, a gente primeiro abordava a amplidão da história de vida delas, para depois trazer à tona concretamente a alimentação dela. E aí ela já ficava mais à vontade. Então, eu acho que isso é que era o mais fantástico, né, disso tudo, porque a gente na universidade aprende a fazer o que a gente chama de anamnese, né? E aí a pergunta é: o que é que você está sentindo? Está doendo aonde que você está aqui? Ou então, por quê? Eu simplesmente é porque você está aqui. E nessa experiência, né, nesse aconselhamento dietético, fazia o caminho inverso, né? Primeiro, conhecer, né? Não é só o que você... eu vim aqui para fazer uma dieta, mas como é que se dá a conjuntura dessa pessoa para dar isso pensar? Acho que isso era o mais fantástico, não era só uma anamnese. Você conhecia o outro para depois pensar junto o que é que poderia ser feito de intervenção diante do que ela estava pretendendo. Exatamente. E aí assim, só para fechar essa questão do aconselhamento, a gente fechava a dieta assim, a gente perguntava o que eles faziam em cada refeição, se eles já não tivessem dito, a gente anotado, e dizia: isso aqui, o senhor acha que está certo? Aí eles mesmo iam refletir se
estava bom, se não estava, e a gente ia dando umas dicas e inclusive explicando por que o excesso de pão aumenta o triglicerídeo, entendeu? Explicando não de uma forma científica, mas numa linguagem que eles conseguissem entender que o pão é massa e virava açúcar no sangue, e esse excesso de açúcar no sangue podia causar diabetes, podia causar plagas gordurosas. Não é só uma atividade clínica, é uma atividade pedagógica também, né? Boa. Não é só uma atividade clínica, é uma atividade pedagógica, né? E uma pedagogia a gente pode falar assim, do bem viver, do se alimentar bem, né? Então era isso. Então, na verdade, a dieta, no final das contas, era um pacto entre duas pessoas que estavam querendo a qualidade de vida, exatamente. Porque tinha hora que eles falavam, por exemplo, eu como 8 pães. Aí eu falava, aí ele perguntava, você acha isso certo? Ele falava, não, certo não é, né, doutor? Eu sei que não é. Aí eu digo, e aí? Mas aí só que a pergunta era assim, se não fosse um caso grave, porque tem casos que a gente sabe que é grave o suficiente que a pessoa tem que cortar de uma hora para outra mesmo. Mas não sendo um caso muito grave, a gente perguntava, você pode diminuir isso para quanto? Já? Aí ele falava, não, vamos deixar uns 6. Aí a gente falava, não, vamos deixar em 4. Aí a gente falava assim, em uma semana ou 2 semanas ficava 4 pães. Aí depois a gente ia tentando diminuir, depois tentava trocar para um integral se ele pudesse comprar. E aí a gente ia fazendo, né? Acho que essa coisa do poder comprar também é importante. Acho que faz parte desse aprendizado, dessa pedagogia mesmo que a gente utilizava, de prestar atenção nisso, que é diferente, né? Mas para fazer essa proposta também, teve uma coisa que é primordial, assim, né? Que dos outros espaços onde se faz nutrição clínica é o tempo, né? Eu lembro que na época que a gente fazia isso, inclusive eu fiz no meu estágio, e uma primeira, né, a aconselhamento dietético, eu não conseguia passar menos de 1 hora e 15 minutos, assim, com a pessoa, né? E já quando a gente fazia na clínica aqui, tinha cronometrado assim, 20 minutos no máximo, para a primeira consulta. Então é impossível você, né, ser pedagógico dessa forma em 20 minutos, né? Lá a gente priorizava. Exatamente. Outra questão era essa, né? E é outro aprendizado que a educação popular trouxe pra gente. E eu lembro que... é preciso tempo, né? Exatamente. O diálogo exige tempo, não tem como você fazer. Muito bom, tá? Como é bom fazer juntas. Ou seja, só para complementar, segura aí, mas só para não perder a ideia. A educação popular ensina que para uma nutrição crítica é preciso tempo. É preciso tempo, né, assim, e um tempo coerente com a abordagem integral do ser humano, com a provocação de um diálogo, tanto que para a gente, os estudantes se prepararem para esse aconselhamento, a gente estudava coisas de Paulo Freire, do diálogo com Paulo Freire, entendeu? Então, assim, uma nutrição crítica precisa de tempo, mas não é qualquer um tempo de preguiça, não é tempo para poder fazer um estudo integral das pessoas e fazer esse processo de pactuação para fazer uma dieta que seja da consciência daquele sujeito, do acordo dele e assim, que reconhecer ele como sujeito, no sentido, tu que vai fazer isso aí, então você tem que se responsabilizar por isso e que ter consciência do processo que você está fazendo. Então, outro aprendizado foi esse. Essa mudança que vocês levaram para a vivência no posto de saúde me lembrou muito a clínica ampliada na nutrição. Eu acho que é um mote que é estudado dentro da universidade. Me fez perguntar se vocês, já nesse começo do projeto, vocês já levaram alguma coisa dessa vivência que vocês estavam fazendo lá para a universidade, para tentar mudar Não. Nesse sentido, eu acho que como a gente aqui está procurando aprendizados, e aprendizados inclusive sobre as contradições, né? Eu acho que um equívoco nosso acho que foi esse, né? Eu acho que muitos dos aprendizados do PNAB a gente poderia ter trazido para fazer provocações de mudança no curso, na academia, né? A gente fez artigos, a gente fez resumos, apresentou em eventos, tudo mais, sobre essa experiência do aconselhamento. O que não deixa de contribuição, mas acho que a gente poderia ter sido mais proativo
no sentido de provocar pelo menos um debate, uma discussão dentro do curso sobre o atendimento clínico em nutrição, a partir dessa experiência, ou como você fala, uma clínica ampliada.